Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. O nosso convidado de hoje é o Dr. Luís Filipe Jorge para falarmos da medicina da saúde e nutrição celular. Abordaremos temas como a alimentação adequada para curar transtornos de ansiedade, depressão, diabetes tipo 2, a imunidade e problemas cardiovasculares, uma abordagem mais holística e menos intrusiva que a abordagem da medicina clássica e certamente irão hoje aprender muito com o Dr. Luís. Assistam, coloquem um like e partilhem esta entrevista, pois irá ajudar mais pessoas a resolverem os seus problemas de saúde. Este vídeo está também disponível na íntegra no nosso canal oficial em www.conversasdalma.tv. Necessitamos também da vossa ajuda com um donativo para o canal para termos meios que nos permitam continuar a fazer estes vídeos e entrevistas. Podem fazê-lo por transferência bancária para a conta do canal, que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se que os episódios mais polémicos estão disponíveis apenas no nosso canal oficial em www.conversasdalma.tv. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a muitas entrevistas e vídeos interessantes e fora da caixa. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. O Dr. Luís Filipe Jorge é nutriterapeuta certificado pela CFNA, Centre de Formation en Nutrithérapie Appliquée, na Bélgica. Psicoterapeuta pela abordagem psicoorgânica, psicografólogo certificado pelo Institut Canadien de Caractérologie do Canadá e formador acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Bem-vindo ao nosso canal, Dr. Luís. Bem-vindo, bom dia, muito bom dia, sim. Obrigado. Tenho aqui imensas perguntas para lhe fazer, espero que a gente consiga ter tempo para responder estas questões todas e vamos começar pela nutrição. A nutrição adequada, ou seja, a nutrição celular, que é a sua especialidade, pode efetivamente curar muitas patologias sem termos de recorrer aos fármacos, que têm sempre efeitos secundários nefastos. Explique-nos o conceito da nutrição celular. Bem, sim, vamos numa perspectiva simplificada. Nós somos feitos de células, órgãos, células, e células são constituídas de moléculas. A interrogação inicial aqui, ou postulado, é com que tipo de moléculas vamos nutrir as nossas células. Sendo que, de uma forma muito geral, bioquimicamente, qualquer disfunção orgânica que leva a doenças, sempre começa numa disfunção ou numa incapacidade celular de assumir as suas funções, as principais: oxigenação, duplicação, regeneração, reparação, ok? E uma duplicação nas boas formas. A partir do momento que esses mecanismos celulares estão comprometidos, mais cedo ou mais tarde, vai trazer o que nós podemos chamar primeiros sintomas subclínicos, manifestações sintomáticas, e o que se chama doença de uma forma muito generalizada. Portanto, ir à célula. Tudo começa na célula. Que seja o pequeno resfriado, se eu tenho o nariz que está a pingar, que o ar exterior sendo frio, há uma condensação, um resfriado. Mas pode haver uma poeira. Uma poeira logo identificada como um organismo, pronto, um organismo alienígena no nosso corpo, e vai mobilizar os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são os nossos defensores, pronto, a família, pronto, leucócitos, linfócitos TD4, não faz mal, vão começar a tentar neutralizar e, sim, efetivamente, matar, vamos dizer assim, essa agente patogénico, que é um sistema da fagocitose. A fagocitose é fagem comer, citose comer célula. Portanto, e os glóbulos brancos, ao fazer esse trabalho, é aí que vamos ver que o nosso corpo é muito mais que uma máquina, vão absorver essa célula contaminada na membrana, os glóbulos brancos, e vão expelir essa célula de hipoclorito, que é lexívia, ou seja, o nosso corpo produz lexívia antes da indústria, de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e radicais livres. Mas ao fazer isso, vai-se salpicar nos tecidos conjuntivos, que vai levar a uma oxidação, uma inflamação. Daí a parte vermelhada, o escorrimento. E tudo tem inflamação. Um pequeno resfriado até a parte mais, até o cancro, há sempre o fator inflamatório. Ora, quais são os alimentos com incidências ou efeitos pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios? E já é um dos postulados, já é uma, diria, os alicerces da nutrição celular. Sendo que
todas as disfunções, todas as doenças, está mobilizado o fator inflamatório. Bom, os estudos científicos agora são irrefutáveis. O efeito, o fenómeno da cascata inflamatória está presente em todas as patologias. Todas. Uma pequena lesão, um corte, etc. Pronto, o corte, a mesma coisa. Vai haver a mobilização dos glóbulos brancos, vai haver um sinal celular, dizer às células no ADN, as células tronco, ok, temos aqui uma falha, temos que reparar. E vão mobilizar, portanto, chama-se tecnicamente os oncogenes, que vão reparar, vão ir às células tronco para reparar a lesão, um pequeno corte, mas depois tem que haver um mecanismo de parar essa reparação, que são os anti-oncogénicos. Quando esse mecanismo está deficitário ou falha, também pode haver o processo tumoral. Portanto, é um pouco complexo. A nutrição celular, o que é? O que é que vou dar à minha célula para ela poder assumir todas as suas funções? E automaticamente, ou diria bioquimicamente, vai-nos prevenir de muitas patologias. Portanto, há a parte preventiva, a parte que nós dizemos com o tratamento ou tratamento, porque curativa é uma palavra que pode ser um pouco pretensiosa, mas sim, eu tenho casos clínicos de diabetes tipo 2 que libertaram-se, pronto, o diabetes tipo 2 é muito mais simples que parece, e veremos porquê, e sobretudo, um problema que só foi, uma doença que só foi reconhecida em 2004 pela Organização Mundial da Saúde, que é a fibromialgia. Fibromialgia, que foi no início atribuída, pronto, uma doença reumatoide e depois, pronto, fatiga crônica, não sabiam bem. E a fibromialgia, visto como ser incurável, cura-se. Eu tenho casos clínicos já de que libertaram-se de 11 anos de sofrimento. Aliás, até a água, se for uma água adequada, também ajuda nesse. É o nosso solvente, todas as funções orgânicas, fisiológicas, precisam de um solvente do condutor, água. Água que não tem o bom pH, água que está contaminada de todas as fontes possíveis e imaginárias, encontros de dioxidos, resíduos medicamentosos, antibióticos na água. A água, hoje em dia, é um bem precioso, se calhar não suficientemente considerado. O que é a condutibilidade? Tem uma condutibilidade, vai participar às tuas reações físico-elétricas das células, porque isto tudo é elétrico, o nosso cérebro, o nosso coração. Portanto, se ela não tem os devidos minerais, ou a molécula da água, basta ela não estar na sua composição adequada, dificulta todas as funções bioquímicas. Porque nós somos, na realidade, mais de 70% de água. Olha, a nossa idade é mais ou menos 65, 70, a criança, o recém-nascido é 80, 85, e à medida que envelhecemos, daí vamos perder essa. Portanto, a célula, tudo começa na célula. Daí que, pronto, na minha prática, em vez de recorrer, claro, não sou partidário, a minha abordagem, a minha medicina, a terapia, não recorre aos químicos, vou sempre evitar os químicos. Enquanto psicoterapeuta, os estados de ansiedade, os estados de depressão, a perturbação da ansiedade, nós temos todos ansiedade, temos todos essa componente, nascemos com isso. Ficamos lá com a ansiedade. E a ansiedade é uma energia, quando canalizada não traz dificuldades. O que é a ansiedade? Muito poderias dizer, mas excesso de ansiedade ou perturbação da ansiedade, estados depressivos e tudo, é o desequilíbrio que diz serotoninérgico. Ora, precisamente, a serotonina na produção depende de um aminoácido, que é o triptofano, o qual já é processado em 80% pelos intestinos, mediante células específicas, células ditas argentafinas, é técnico, mas, portanto, se o triptofano, se o funcionamento hoje já faz parte, já há meta-análises que já comprovam que o nosso estado entérico, gastroentérico, é determinante sobre todos os estados psíquicos, psicológicos e muito mais, cardiovasculares, osteomusculares, endócrinos. Claro. Porque tudo passa pelos intestinos, antes de ir para o sangue. É o segundo cérebro, não é? É isso, está na moda e é uma realidade, porque nós temos mais bactérias, temos 10 vezes mais bactérias que células. Fala-se de 100 mil trilhões de bactérias, que têm elas o próprio ADN. Portanto, isto tudo, sendo que a alimentação hoje já é sabido,
Título de exemplo, pronto, o magnésio, que é um mineral-chave, que está... Já iremos falar nele. É. Não revela ainda o que vamos falar sobre magnésio. Porque eu ainda, antes de nós nos alongarmos agora nesta parte, Sim. sem eu querer interromper, que diferenças importantes existem entre a nutrição clássica e a nutrição celular, para que as pessoas percebam quais são as diferenças entre uma alimentação clássica e a nutrição celular. Tem a nutrição institucional, convencional, cá em Portugal, atenção, clássica, vai focar essencialmente nos macronutrientes, ou seja, as gorduras, os lípidos, as proteínas e os glícidos, os açúcares. E depois elaborar diferentes tipos de dietas, vamos chamar de dietas, é dietética, vai focar essencialmente na tentativa de equilibração de modos, hábitos culinários, etc. Pouco vai considerar as etapas metabólicas, ok? No sentido em que, precisamente, todos os nossos alimentos, lípidos, gorduras, glúcidos, sobretudo, o metabolismo desses macronutrientes dependem diretamente dos micronutrientes. E assim é que, por exemplo, tenho que voltar à questão do magnésio. Sim. Só como uma fatia de pão, um amido, um amiláceo, os ferináceos, os amiláceos, todos os açúcares, nas fases sucessivas metabólicas, sem passar por técnico, para a degradação, recomposição, precisam do magnésio. Quando chegam de forma de caloria, a caloria ainda não é não está convertida em energia ainda, vai ser convertida de ATP, adenosina triptofana, magnésio dependente. Basta o déficit de magnésio, todas essas etapas já estão, de uma certa maneira, prejudicadas. E os lípidos, para oxidar os lípidos, as gorduras, para fornecer energia, precisam ser queimadas, oxidadas. O magnésio intervém. Também tem essa função. O zinco também intervém. Basta ter um déficit em zinco e o metabolismo das gorduras não se faz bem. Porquê? As gorduras precisam, saturadas, essencialmente, precisam de ser dessaturadas. E precisam de uma enzima, que é delta-6 desaturase. Tudo o que é palavras com ase, o sufixo ase, são enzimas. Isto é uma fábrica enzimática. Sim. E aí intervém o zinco. Da mesma forma que o zinco intervém na multiplicação dos anticorpos, no reforço dos linfócitos, dos leucócitos, ou seja, o zinco é o mineral-chave da imunidade. Já se fala nas farmácias e tudo. Contudo, lá está, onde é que difere a nutrição celular? Zinco, sim, mas o zinco tem que ser biodisponível. Ora, a maioria dos zincos estão no comércio, não são biodisponíveis. Portanto, quer dizer que não são bem assimilados. Não são absorvidos ou não são absorvidos pelas células. Ou seja, o citrato de zinco, cá na Europa é citrato, no Canadá, onde estive, e nos Estados Unidos, é o picolinato. São as duas formas mais biodisponíveis. Bisglicinato de zinco já é tolerável, já tem um efeito. Mas lá está, o zinco, e é aí que diferencia-se a micronutrição da nutrição clássica, o zinco, para ser ativado, vai precisar do magnésio, vai precisar da vitamina C, etc. Da mesma forma que todas as vitaminas B, que está na moda, B como brain, precisam de um átomo de fósforo, o qual é ativado pelo magnésio. Se eu tomo o complexo de vitaminas B e não tem um nível adequado de magnésio, a maioria delas não estão ativadas pela enzima. É como se fosse Perde-se. Portanto, o magnésio, pelo aquilo que nós estamos aqui a falar, o magnésio é crucial, é um pilar como catalisador, no fundo. É exatamente a palavra. Para muitas outras funções de absorção de micronutrientes. É isso? Sim, lá está, exatamente. O magnésio, que é estudado em primeiro ano de medicina, uma grande parte da bioquímica é magnésio. Pronto, 6 anos depois, 6 anos por cima, já esqueceram-se do magnésio, apesar de saber que se há um infarto, a intervenção, a injeção de magnésio. O magnésio, atualmente, os últimos estudos, e já estão a aumentar, participa mais de 400 reações bioquímicas. Aliás, está no seu livro. Lá está. Já vai falar. Está, de uma certa forma, por trás de tudo. A célula não poderá processar uma quantidade de reações de conversão energética, enzimáticas, sem o magnésio. Agora surgiu uma questão. Eu, por exemplo, tomo o magnésio na forma de Nigari.
Portanto, que é aquilo que é utilizado pelos japoneses para fazer o tofu. Yeah. Eu dissolvo o nigari em água Uhum. e vou tomando às vezes. Acha que é aconselhável o Bom, é nigari? uma excelente pergunta, lá está. O nigari é o cloreto de magnésio. Exatamente. Temos o cloreto, temos os magnésios. Na suplementação, para o consumidor, é importante entender essa diferenciação. Há três gerações. Voilà, há ali 3 gerações na suplementação. Cloreto, oxído, sulfato. Os mais comuns são sais inorgânicos. Uhum. Portanto, já dificulta a absorção. Para certas pessoas pode ter um efeito laxativo, ou mesmo que já tenha uma predisposição à propensão ao refluxo, pode provocar acidez. Portanto, além disso, apesar de ser alcalino, quando se mistura com lá a está. água, torna a água alcalina, que eu já testei até. Sim, Mas, sim. no entanto, pode depois, ao nível bioquímico, criar acidez. Vai criar acidez ou ser um refluxo. Portanto, não é um sal orgânico. Depois há o sal magrino, o sal marinho dá um belo efeito, dizer essa palavra, que é uma composição destes 3 e outros. Sim, tem vários. Também não é biodisponível. Vão ver que a importância do Os magnésio. Himalaias, por exemplo. O sal de Himalaias não traz Não é composição, significativo não. ao nível O do sal de magnésio. Himalaias já está muito traficado, como já sabem, aquela coisa. Portanto, segunda geração de magnésio, citrato, malato, já são melhores, já são mais neutros, porque o outro que lá está é acidez, etc. Mas ainda pode levar a certas dificuldades, diria, bioquímicas, depende do fenotipo, do tipo da pessoa também. Por exemplo, um sangue AB. Não Olha, é a mesma coisa que um sangue não O, um reage sangue A ou um sangue B. Os grupos sanguíneos, sim, foi muito contestado, controversado, mas estudos dos grupos sanguíneos, só há um estudo nos Reis Unidos, que ainda foi significativo, que comprovou os fundamentos, por exemplo, ao grupo sanguíneo A positivo. Os outros não conseguiram validar a teoria. Portanto, é um cuidado. Voltando à questão da biodisponibilidade do magnésio, o magnésio tem que ficar na célula. Sim. Você toma cloreto de magnésio, isso é muito importante. Vai tomar o cloreto de magnésio, ele vai para a célula. Você sai de casa para fora, tem um susto, um cão que ladra, um carro a buzinar, etc. Um pequeno stress acústico, o magnésio saiu da célula. Uau. Já não ficou na célula, vai para o sangue. No circular no sangue, quando chegam os rins dizem assim, não, tu estás aqui a mais meu inimigo, vai-te embora. E vamos urinar o magnésio. Da mesma forma que o excesso de glúcidos, o excesso de café, e o stress faz expelir, evacuar o magnésio da célula. E aí chegamos à terceira geração de magnésio, que foi um endocrinologista francês, não percebia porque que todas as pessoas que têm grande déficit de magnésio, o corpo vai produzir taurina, aminoácido, etc. E estava a tentar perceber. E mais havia perdição de magnésio, mais o corpo produzia taurina, que é um aminoácido que se diz condicional, ou seja, produzimos em parte e vem pela comida, essencialmente tudo o que vem do mar. Taurina, que foi acusada injustamente do Red Bull, que foi bom porque estimulou milhões de estudos, e pelo contrário, comprovar que não... Voilà, não, nem é sedativo. É sedativo. O que era estimulante era a cafeína com açúcar e o álcool. Apontaram a taurina, como disse, levou a uma quantidade de milhões de estudos. Não, taurina sedativa. Taurina e magnésio já permite tratar, reduzir os sintomas epilépticos. Está documentado cientificamente. Ajuda à reparação dos tecidos, coração, etc, etc, etc. Não, a taurina é um aminoácido crucial. E esse endocrinologista percebeu-se que, finalmente, o corpo vai produzir muita taurina para evitar a perdição de magnésio, para poupar que a perca. Portanto, eles são sinérgicos, que se diz. Portanto, e lá vem a terceira geração de magnésios, que é a presença da taurina. Qualquer magnésio que se compra tem que ter 2 cofactores. Ou seja, tem que ter presente a taurina. Voilà, a taurina e a vitamina B6, que ajuda o magnésio a entrar na célula. O magnésio tem que ficar na célula. Por acaso está um complexo de magnésio com B6. Voilà, já é um bom critério. Aqui, não vou dizer a marca, mas... É um bom critério. E é assim, portanto, e aí depois temos o bisglicinato de magnésio, o glicerofosfato. São as fórmulas mais biodisponíveis, mais comuns e mais acessíveis financeiramente. Ou seja, o trionato de magnésio também é bom, é caríssimo e pronto. Magnésio tem que ficar na célula. Qual é a forma mais acessível em termos de qualidade-preço?
para que as pessoas possam tomar. Bisglicinato, glicerofosfato, e tem que ter bisglicinato, Bisglicinato bisglicinato, glicerofosfato. e glicerofosfato. Olha, glicerofósforo, o átomo de Sim, sim. fósforo que O ativa fósforo as também vitaminas B. ativa Todas B. Todas as vitaminas B precisam de um átomo de fósforo. E o monsieur, magnésio, é que Magnésio. vai ativar isso. o tal catalisador. Catalisador. Ou seja, o Mas magnésio. a sério, não é? Fósforo. Sim, sim, Também é pronto, o importantíssimo. magnésio, os efeitos de magnésio são inumeráveis, portanto, vão calmar certos receptores neurológicos, são NMDA, até técnico, ou seja, tem um efeito ansiolítico. Consoante os estudos, já as meta-análises são claras, o efeito analgésico é 25, 30%, consoante as pessoas. E efeito anti-inflamatório. Primeiro perceberam que As articulações. voilà, que calmava os mastócitos, as células que produzem histamina, mas depois perceberam-se que não vai calmar todas as células brancas, todos os glóbulos brancos. Ou seja, tem um efeito anti-inflamatório. Tem o efeito que, pronto, se nós tomamos cálcio, o cálcio para ir para os ossos, precisa da vitamina D, Sim. K2 e magnésio. E na medicina, o que estudamos, o magnésio é o inibidor cálcico fisiológico, ou seja, é ele que regula, que modula os níveis cálcicos sanguíneos. Para não haver depois acumulação nas artérias. Nas artérias e nos rins, que é catastrófico. Ou seja, os suplementos de cálcio trazem mais danos que benefícios. Sim, sim, sim. E tem... Põe-se a falar, portanto, do cálcio coral, disto e daquilo, do cálcio para aqui, do cálcio para lá, mas a verdade é que o excesso de cálcio é aumenta a mortalidade, os estudos são claros, aumenta a mortalidade de todas as causas a não confusas. matar os velhos. Magnésio, vitamina D, suponhamos que a vitamina D, pronto, ou que seja de suplemento, ou que seja mediante o sol, cá, latitude de Portugal, abril, novembro, temos os UVBs, a vitamina D. Na sua pele, a minha pele, mais ou menos, pronto, uma meia hora de exposição ao sol de 50% do corpo, uma meia hora, já temos 3.000 unidades de vitamina D. Lá está, os receptores cutâneos, epidérmicos, etc., e pronto, vão ter que processar mediante a gordura o colesterol e vai demorar uns 8, 12 horas, porque a vitamina D age como uma hormona, mediante o fígado e os rins, com uma enzima, e essa enzima, magnésio dependente. Se eu não tenho um nível adequado de magnésio, não é proveito de vitamina D do solo. Suplemento. O que nós temos notado é que quando as pessoas, por exemplo, têm uma virose ou têm uma grande gripe, né, que agora já não é chamada aquilo que a gente sabe, não é? Ficam com uma deficiência enorme em magnésio. Sim, tudo vai solicitar, tudo. Assim que o corpo está numa defesa, tudo, solicita. Processo de inflamação. Voilà, solicita magnésio e outros componentes, aminoácidos, a glutamina, por exemplo. A glutamina, vamos simplificar, é o combustível dos glóbulos brancos. Glutamina. A glutamina. Por exemplo, para uma pessoa, para mim, estou a falar agora de mim, mas também para os nossos espectadores. Por exemplo, eu sempre tive uma forma leucocitária baixa. Já nasci assim, a minha mãe também. Portanto, temos uma fórmula dos glóbulos brancos, Leucócitos, assim, sim. dos glóbulos brancos, baixa, mas já somos assim. Ora, isso, nós, para aumentarmos, digamos, a produção de glóbulos brancos, tomamos glutamina? Assim, não é tão simples, que os glóbulos brancos podem ter unidades. Os glóbulos brancos vão ser activados, é por isso que as análises, os leucogramas, é quando tem um certo nível, que não é um indicador, é um marcador, um marcador ou inflamatório, e que estão a combater um agente patogénico. E vão multiplicar-se e vão ser ativadas sobretudo. São ativados quando sentem que há um ataque. Voilà, é um marcador, lá está, é um indicador, etc. Portanto, só que eles precisam também, vou dar um exemplo muito concreto, as pessoas que têm o HIV ou que têm problemas oncológicos, porquê que emagrecem? A glutamina é um aminoácido que está essencialmente armazenado no músculo, nos músculos e no fígado. E no fígado, mas sobretudo nos músculos. Fígado. No fígado, perdão. Não estava a perceber. A minha pronúncia. Portanto, a glutamina está em... Filipe é francês, não é? Francês-canadiano. Francês-canadiano, por isso é que ele ainda tem este sotaque. Então, o corpo com um agente ativador, que é o TNF-κB, não vou por aí, vai ter que ir buscar a glutamina armazenada no músculos. É por isso que as pessoas com problemas oncológicos emagrecem. E ficam cadavéricas. Ora, quais são os alimentos que trazem a glutamina?
quais são os elementos que vão reforçar a produção da glutamina. E é aí que difere mais a vez a micronutrição, a nutrição celular, da macro. Mas sim, a glutamina é um aminoácido, tudo bonito, o triptofano é um aminoácido, tudo bonito, mas como é que propiciar? Quais são os elementos que vão propiciar a produção dessas substâncias que Como é que são, se disponibiliza essas substâncias? que são os nossos defensores? Células precisam também, claro, nós não temos a comer, temos a saciar a fome, tudo bonito, é muito mais complexo. Claro. Eu posso alimentar-me, eu costumo dizer isso assim nas minhas conferências, ou posso me alimentar sem me nutrir. Sim. Não estou a nutrir Sem das dúvida, células. sem dúvida. Não gosto de dizer isso, mas acho que tipos de pequenos almoços só traz uma subida glicémica no sangue, a pessoa está saciada, claro, também o estômago já está ali atrapalhado, perdão, mas 2 horas depois tem fome. Porquê? Porque houve um pico glicémico, Claro. subida de açúcar no sangue, Açúcar. voilà, e depois a hipoglicemia reacional, a pessoa, tremaduras, concentração difícil para as crianças, etc, 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 e a pessoa precisa de engolir. Claro. E isso, infelizmente, desaponta-me. Ainda ouço nutricionistas clássicas que têm que se comer todas as 2 horas, uma coisinha, etc, etc. Não, o estômago é como um ser, eu não vou correr durante horas e horas, preciso descansar. Claro. Portanto, A máquina precisa descansar. preciso descansar. Portanto, se eu como um pequeno almoço com boas gorduras, boas proteínas, claro que eu vou dar ao nível cardiovascular o necessário, o coração bem nutrido irriga bem o cérebro, portanto, de neurotransmissão, portanto, boas gorduras é ômega 3, ou seja, polissaturados. Agora, se eu tenho uma fatia de queijo com fiambre, são 2 gorduras saturadas, e com um pão assim branco sem fibra, vou saciar a fome, pas de problema. Mas em termos de nutrição celular, não estou. Zero seria um pouco radicalista, radical, mas estou a dificultar, estou a pedir um esforço ao meu corpo, porque eu tenho de dessaturar essas gorduras. O amido é açúcar, esse pão branco que não tem fibra, açúcar no sangue, açúcar e proteínas, o queijo, o fiambre, essas gorduras saturadas têm um aminoácido, precisamente, que é a lisina. E a lisina propicia... Com lisina com S. Voilà. E ela propicia a acumulação das gorduras nos tecidos adiposos. Há uma maneira de contrariar, vamos dizer isso. Se o queijo e o fiambre trazem lisina, só como um punhado de amêndoas, tem ela outro aminoácido, arginina, vasodilatador, vai impedir a lisina de colar, para falar simples, à célula. E as amêndoas não se tornam demasiado gordas para o fígado? Não, essa história dos amêndoas... Estão sempre a dizer que as amêndoas muitas Sim, vezes satura o fígado. ainda ouço muito isso. Agora faça leite de amêndoas. É baseado sobre o fato que a amêndoa, sendo muito calórica, que faz engordar. Completamente diferente. Estou há 40 anos que eu consumo diariamente amêndoas. Uau. Portanto, diariamente, por as razões que venho a anunciar, e muitas outras. Amêndoas com pele. E tem cálcio. Voilà. Muito cálcio. Potássio, tem cálcio, são os oleaginosos, amêndoas, avelãs, nozes. Tem vitamina E, antioxidante poderoso, cardioprotetor, antihipertensivo, vasodilatador, é vasodilatador. Portanto, eu vou dar um exemplo, o Viagra basta o magnésio adequado, amêndoas, existe, o efeito Viagra para os homens, para a vasodilatação. Portanto, já sabe, os senhores que usam o Viagra já sabem que é E preciso. sem efeitos cardiovasculares. Secundários, não é? Olha, então, voltando à macro ou micronutrição, é a amêndoa e a avelange, que tem a arginina, e a arginina vai equilibrar, vai fazer um equilíbrio lipídico, que se diz. Sim. Não há excesso de Das glicemia. gorduras. Comer um queijo, sim, um fio de azeite com 3, 4 amêndoas, o queijo já não é prejudicial. Fantástico. Há só essas combinações. O que é preciso para encontrar o equilíbrio ao nível nutricional. E porquê é que, agora para continuarmos a nossa conversa, porquê é que afirma que os alimentos comuns já não fornecem as necessidades micronutricionais? Lá está, os solos, a produção acelerada, e os solos estão enfraquecidos, legumes, frutas, não têm tempo de ir buscar no solo os devidos a tal produção acelerada, minerais, etc., que vão ajudar, etc. Mas, por exemplo, o magnésio está desprovida, a comida atual dá desprovida 80%, estima-se 80% de magnésio. O zinco está, pelo tratamento térmico dos cereais, torna-se indisponível. Portanto, quando os cereais
Mas a aveia, por exemplo, a aveia até tem um Sim, pouco a aveia, de sim, zinco, não é? portanto, agora a aveia é diferente, faz os cereais condicionados, Mas tem que ser empactados, integral, é integral. idealmente, sim, sim, sim. Por aí, sim, se das 12 diárias recomendadas cá na Europa de magnésio é 375. Pronto, o nível adequado é 400 miligramas. Nos Estados Unidos é 425, no Canadá. A comida, média cá em Portugal, que foi feito um estudo do porco, é de 280 miligramas de magnésio. Ou seja, as pessoas estão todas em déficit. Sim, de Ora, magnésio. sendo Por em isso é que déficit, daí a ansiedade, portanto, tem ao problemas nível, cardiovasculares, a tudo o que é produção cardiovascular. de. O magnésio é um nível cardiovascular, pronto. Protetor das células endoteliais. Tá. Protetor das células celulares lisas contra a isquémica, antihipertensivo, anti-retenção de alga, modula o colesterol, o HDL, o bom colesterol, bom, isso é outra história. Pronto. E uma quantidade de outras coisas. Ou seja, sabe-se em medicina, estuda-se em medicina a importância ao nível cardioprotetor, cardiovascular, do magnésio. Portanto, vamos sempre ter com magnésio, O como magnésio está por trás de catalisador, tudo, como porque pilar uma planta, a da fotossíntese, absorção o dos outros processo da nutrientes. fotossíntese, magnésio, clorofila, magnésio. A planta vai buscar o sol, vai processar a fotossíntese, ok? Para falar simples, claro que é mais complexo, vai ter logo teor de magnésio. Se os ruminantes não prestejam suficientemente, não têm mediante a ração esse magnésio. E também, precisamente, os solos estão cada vez mais enfraquecidos, portanto, não tem tempo, portanto, há um déficit generalizado De de magnésio. magnésio. Portanto, a média é 280, como eu disse, 280 miligramas. Ora, exame concreto, para uma mulher ter os seus níveis de magnésio já adequados, mediante a comida, teria que comer, pelo menos, consoante os estudos, 2.800, 3.000 calorias por dia. E o homem 3.400. Olha, nós temos um problema de sobrepeso. Claro. Portanto, a suplementação a magnésio não é uma moda, é uma necessidade. Aliás, a suplementação adequada torna-se uma necessidade, porque as células não têm o que necessitam para processar. E há bocado, antes da nossa entrevista, estávamos a falar do 5G, ou seja, toda esta radiação que nos envolve agora na cidade Muito importante. também Também acelera, acho. não é? Sobreativa. A oxidação, Sim, lá está. o stress, a ansiedade, porque essa radiação artificial É um é stress um stress oxidativo. brutal para o nosso corpo. O stress é visto muitas vezes, as pessoas restringem-se Como ao stress no fundo, psicológico. O stress psicológico, não, o stress oxidativo, que é é isso mesmo. o determinante do fenómeno de enriquecimento, da senescência, É o mais ou stress menos, é o oxidativo. stress oxidativo. Onde há oxidação, há inflamação. Onde há inflamação, há oxidação. Pronto. Isso é um facto em medicina, em bioquímica, celular, automolecular, é o facto. Portanto, como é que reduzir isso? Portanto, sim, o magnésio e outros, como minerais, intervêm. O selênio, por exemplo, magnésio e selênio, vão impedir os metais pesados em excesso nos peixes e na água de entrar na célula. Portanto, o selênio e o magnésio, em vez do chumbo, do cádmio, do mercúrio lá entrar na célula, não vai entrar na célula, vai pelas urinas. Portanto, detoxicação, desintoxicação. Há quem diga que a alga dulce tem a capacidade também de eliminar. As algas E a também. zeolite. A Sim, sim, zeolite sim, sim. também. Há muitos. Bem. A natureza em si feita, Eliminar os metais pesados. onde há a fonte do agente prejudicial ou patogénico, há sempre o anticorpo de qualquer lado. Foi descoberto para a malária, para o cólera, etc, etc. Portanto, a natureza tem os seus antídotos. Antídotos, exatamente. Agora, nós propriamente podemos também nos dotar de fórmulas, modos de vida a minimizar os danos. O stress, portanto, voltando ao stress oxidativo, stress inflamatório, stress de produção, stress alérgico, todas as alergias, intolerâncias começam nos intestinos. Aliás, a atmosfera está contaminada também. Está tudo Sim. contaminado. É as águas, é a atmosfera, é a radiação. E como é que reduzir isso? Lá estão os micronutrientes. Minimizar os danos. Está comprovadíssimo, os estudos são claros. Nutriterapia, que é um nome que foi proposto por um médico francês que procede da nutrigenômica. Nos Estados Unidos é nutrigenômica. Diz bem, nutrir o genoma. Sim.
Em França, por razões médico-legais, o Jean-Paul Cousteau, um dos meus professores, pronto, batizou a nutriterapia, que é a medicina da saúde e nutrição celular, nem mais nem menos. Pronto, portanto, está que vai vestir a célula, propiciar, pronto, minimizar o stress oxidativo, os cascatas, ou o fenómeno inflamatório. Há alimentos que vão ser pro-inflamatórios, o queijo e fiambre de manhã, com aquele pão bola, não sei como é que vocês chamam isso, é pro-inflamatório. Não é coisa que eu como nem Voilà, é pro-inflamatório, é logo induzir o fenómeno inflamatório desde manhã. Logo. Portanto, a pessoa, pronto, ao nível psicológico, o magnésio, muitos minerais, vitaminas B, mas sobretudo uma gordura crucial para poder trazer, veicular o oxigênio, os micronutrientes na todas as redes sanguíneas, tanto arterial como o retorno venoso, ou seja, é o ômega 3. Tem que se facilitar o transporte do glucose, tem que se E o facilitar ômega 3 tomaria ao pequeno almoço ou tomaria ao almoço, por exemplo? a almoço, a entrada do dia, logo Os ômega 3. japoneses fazem, têm ômega 3 logo no pequeno almoço, mas Exatamente. de uma forma natural. As algas, a linhaça cá, a chia, que é uma fonte, os ovos têm ômega 3, mas também tem os outros ômegas, portanto, chia, linhaças os mais comuns, algas, os oleaginosos, sobretudo a nós, nesse caso, etc., são boas gorduras, vitamina E, portanto, magnésio, lá está. Tudo o que é bom para o coração, para falar simples, irriga bem o cérebro. Claro. Portanto, a neurotransmissão, portanto, o ômega 3 está tudo o que vai facilitar o bem. O exemplo que eu costumo dizer é assim: nós temos no trânsito, estamos no trânsito, o trânsito está congestionado, está saturado, gorduras saturadas. Há um acidente, tanto a polícia, os bombeiros e o INEM, para ir ao sítio local do acidente, leva muito tempo. Agora, se eu estou numa fluidez membranária, a elasticidade das artérias, o ômega 3 vão diretamente ao sítio. Não sei se a analogia faz sentido. Sim. Agora, assim, tudo o que está saturado dificulta o transporte, o encaminhamento de micronutrientes, de oxigênio. O açúcar, o glicose, puisque é diabetes, para o tipo de diabetes, trata-se muito bem o diabetes tipo 2. É reversibilíssimo, reversível. Tens de considerar duas coisas que aparentemente não estão, duas delas que não estão na Faculdade de Medicina. E está-se a descobrir ultimamente, houve uma meta-análise muito séria, e uma nos Estados Unidos e na Colômbia, nos Reis Unidos, que o pâncreas, as células do pâncreas que produzem a insulina, é uma família de células betas, que estão localizadas no ilho de Langerland. É uma parte do pâncreas. E essas células betas precisam do zinco. Se não há zinco, vai enfraquecer. Então, suponhamos que eu como... Há uma subida de... Voilà, ou como uma pastelaria de manhã, uma fatia de pão do Alentejo, amido. Amido é um polímero de glucose, nem mais nem menos. Portanto, moléculas repetidas de glucose e tudo, para subir o açúcar no sangue. Portanto, e anos e décadas e tudo, esse tipo de pequeno almoço, o pâncreas, assim que entra isso, a insulina, tem que produzir insulina para ajudar a glucose a entrar na célula. Mas a célula tem receptores celulares, são pelos, vamos dizer assim sempre. Tem receptores celulares que assim que chega a insulina é o passaporte que diz, ok, glucose, tu podes entrar. Ok. Mas se esses receptores celulares estão desgastos, não estão tão sensíveis à insulina. Insulino-resistência. O pâncreas, por sua vez, está a produzir, no maratona, está a produzir a insulina, cansa-se. Ora-se, estes receptores celulares à glicose dependem do magnésio.